falar sobre as nossas funções trigonométricas. As funções trigonométricas, né? Bom, essas funções são também chamadas de funções circulares, né? E estão relacionadas com as demais voltas no ciclo trigonométrico. Então, as principais funções trigonométricas que nós temos são a função seno, a função cosseno e a função tangente. No ciclo trigonométrico, temos que cada número real está associado a um ponto na circunferência. Né? Tá, aí nós temos os valores, né? Nesse caso, esses valores são convertidos para os ângulos, né? Que aí você verifica os valores no ciclo trigonométrico e os valores para seno, cosseno e tangente. Aí você vê no ciclo os valores correspondentes, né? 30 graus, 45 graus, 60, 90, né? Os conhecidos, né? 120 graus, 135 graus, 150, 180, e aí 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360. Esses seriam os ângulos notáveis no ciclo trigonométrico. Então vamos aqui para as nossas funções periódicas, ou também circulares, né? Mas nesse caso vamos falar em funções periódicas, que são funções que possuem um comportamento periódico, ou seja, que ocorrem em determinados intervalos de tempo. Né? O período. Né? Como vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram, ou ainda vão ver a parte de ondulatória, né, na física. Vocês já viram aquela parte de frequência, período, né? Aqui é mais ou menos parecido. Né? Porque você vai perceber que, de acordo com o gráfico dessas funções, vocês vão ver que ela tem um comportamento de onda. Então, o período corresponde ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de determinado fenômeno. Então, uma função de A e B é periódica se existir um número real positivo, tal que, né? F de x igual a x mais p, com esse x pertencente a um conjunto A. Então, note que as funções trigonométricas são exemplos de funções periódicas, visto que apresentam certos fenômenos periódicos. Então, vamos aqui falar da função seno. Então, a função seno é uma função periódica e seu período é de 2π, ou seja, 0 a 360, aí depois ela volta um ciclo de novo. Então, ela é expressa por f de x igual a seno de x. Então, quando você observar alguma coisa que tenha seno de x ou cosseno de x, então ela é uma função trigonométrica, ela é uma função periódica. Então, no ciclo trigonométrico, o sinal da função seno ele é positivo, né? Quando x pertence ao primeiro e segundo quadrantes. Já no terceiro e quarto quadrante, o sinal dessa função é negativo. É como nós temos aqui no nosso ciclo, nosso círculozinho representado. Né? Na função seno, no primeiro e segundo quadrante, nós vamos ter sinais positivos, né? Terceiro e quarto quadrante, sinais negativos. O domínio e o contradomínio da função são iguais ao conjunto dos reais. Então, ela está bem definida para todos os valores no conjunto dos números reais. Já a imagem, né? Ou seja, os valores para y, ela vai variar de -1 a 1. Então, para x, ela tem todos os valores reais. Para y, ela só vai variar de -1 até 1. E, em relação à simetria, né, a função seno é uma função ímpar. Você já deve ter visto essa coisa do ano passado, né, de função par e função ímpar. E nós chamamos esse gráfico de uma senoide, ó, como nós temos aqui.
Observem aí só um instante, né, o comportamento dela, né, que nós temos aqui. Né, vocês observem que de acordo com que o ângulo, né, vai subindo, né, tem um valor correspondente, né, a um seno, né, e percebe que ele sempre vai variando de -1 a 1. Nunca além disso. Né, só quando eu tiver um outro valor aqui ao lado do seno, né. Ok? Então a gente vai passar adiante. Função cosseno, né? Bom, a função cosseno é uma função periódica também, né? O mesmo período da função seno, que é de 2π, e ela é expressa por f de x igual ao cosseno de x. Então, no ciclo trigonométrico, né, o sinal da função cosseno ele é positivo, nesse caso, no primeiro e no quarto quadrante. Já no segundo e no terceiro, o sinal delas vai ser negativo. E aí você observando aí o gráfico da função cosseno, percebe que tem uma diferençazinha da função seno, né? Então, na função cosseno, do mesmo jeito da função seno, o domínio e o contradomínio delas são o conjunto dos números reais, né? Ou seja, para todos os números reais, então vão ter valores correspondentes nessa função. Porém, no conjunto imagem, ou seja, seria no conjunto do y, na parte de y, ela só vai variar de -1 até 1. Nada além disso, como você observa ali no gráfico. Ela sempre vai variando de -1 a 1. Aí eu coloquei aí os números, né, só para demonstrar melhor que são números reais, né? Π, 2π, né? Percebe que 2π ele já passa um pouquinho de 6, né? Vocês compreendem isso. Então, em relação à simetria, a função cosseno é função par, porque cosseno de -x é o cosseno do próprio x. E, nesse caso, é um gráfico que nós chamamos de cossenoide. E a ligeira diferença, como vocês observaram, na função seno, ele começa aqui no zero, no seno. Já no cosseno, ele já inicia em 1. E percebe que o padrão também ele é diferenciado. Função tangente, né? Na função tangente, adiantando aqui, então a função tangente é uma função, já o período dela ele é diferente. O período dela é só π, né? Ou 180 graus. E ela é expressa pela função f de x igual a tangente de x. Então, percebe aqui que no ciclo trigonométrico, o sinal da função ela é positivo no primeiro e no terceiro quadrantes. E já no segundo quadrante, o sinal ela é negativo. Aí vocês observam que o comportamento da função tangente é totalmente diferente das outras duas, né, do seno e do cosseno. Percebe que tem um comportamento totalmente diferenciado. Então, já falando aqui, né, o domínio dela, nesse caso. Então, nesse caso, o domínio da tangente de x, falando aqui numa linguagem formal, né, é pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2, mais π, né, mais k vezes π, esse k pertencente aos inteiros. O que quer dizer isso? Ela é pertencente o domínio dela pertence aos reais, menos as variantes de 90 graus, 90 graus e 90 graus mais 360 graus, né? Que daria mais ou menos 90 graus, 450 graus, mas, ou seja,
todos os valores que corresponderiam a 90 graus aqui, eles não pertencem ao domínio dessa função tangente. No ciclo trigonométrico, eu teria esses 90 graus e o 270 graus também não entram no domínio da função tangente. O conjunto imagem da função tangente corresponde a todos os números reais, para ver como ela é totalmente diferente do seno e do cosseno. No seno e cosseno, a imagem, ou seja, o y, ele só ia de menos 1 até 1. Já na tangente, percebe que ela pega todos os números reais. Em relação à simetria, a função tangente ela é uma função ímpar, né? E o gráfico dessa função tangente é uma tangetoide, né? Ok? Bom, então isso aí foi nossa aula a respeito das funções trigonométricas. Agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Então já posso só apresentar aqui a atividade de vocês. Ok, então, deixa eu ver. Acho que não tem nenhuma dúvida. Ali, basicamente, é para apresentar e vocês conhecerem e reconhecerem as funções trigonométricas, né? Seno, a função seno, função cosseno, função tangente. Essas são as três principais, né? Existem as outras, que é a função cossecante, né? A função secante e a função tangente. Mas as principais são essas, seno, cosseno e tangente. Então, para atividade, né, para vocês observam aqui, né, que nós vamos ter na página 42 as questões 1 e 2, que é para basicamente você calcular os valores do seno, né, e determinar também valores para seno. Depois a gente verifica essa parte dos cossenos, tá? São só essas duas questões. Ok, assim, alguma dúvida? Assim, quanto ao prazo das atividades, bom, vocês vão ter mais ou menos até amanhã, né, de acordo com as nossas aulas. Aí vocês vão ter até amanhã, mais ou menos, até o horário das 2 horas para poder me entregar isso, tá? Aí vocês mandam lá no grupo, eu já vou até abrir o grupo e para vocês logo mais tarde poderem colocar lá a foto da atividade. Tá bem? Então, a nossa aula de hoje era isso. Então, agradecer a vocês aí a atenção, né? A paciência e também agradecer a participação. E até amanhã, né, gente? Até amanhã, até a próxima aula. Então, tenham todos aí uma ótima tarde e até a próxima, viu?